Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ver, ler e compreender um poema de cordel, vamos localizar informações explícitas, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Vamos ver então um pouquinho de literatura de cordel. Você gosta de literatura de cordel? Geralmente no 6º ano você começa a ter contato com a literatura de cordel. Nós aqui no estado do Paraná, não é muito da nossa cultura termos no nosso dia a dia literatura de cordel. Ela é mais presente na vida das pessoas no norte e no nordeste do país. No entanto, é uma literatura muito rica e que traz muito da cultura do nosso país e vale muito a pena a gente conhecer. Vamos dar uma olhadinha? Você gosta de literatura de cordel? Sabe o que diferencia o cordel de outros poemas? Você já deve ter visto até mesmo lá na aula de artes, você já deve ter feito aquela xilogravura, que é aquela gravurazinha que você fazia uma espécie de carimbo, que era também usada na literatura de cordel. São aqueles poemazinhos que falam geralmente da terra. Vamos dar uma olhadinha para vocês verem do que eu estou falando. Cordel é um gênero literário feito em versos, com métrica e rima. Ele é caracterizado pela oralidade e por uma linguagem informal. O que é uma linguagem informal? É aquela linguagem que a gente vê no dia a dia. A linguagem informal é aquela mais regionalista, vai ser vista também da literatura de cordel. Ela vai poder ser vista também quando tiver gírias, ou quando tiver uma linguagem que não é aquela que a gente escreve nos livros. A literatura tem essa licença poética para poder escrever algumas coisinhas que estão fora da norma culta. Não quer dizer que está errado, só é um jeito diferente de falar, um jeito mais próximo do falar das pessoas comuns. Também chamada de literatura popular em verso, essa tradição se popularizou no final do século XIX, quando tais poesias passaram a ser impressas em folhetos e vendidas em folhas e vendidas em feiras. A literatura de cordel era... Por que era de cordel? Porque a princípio elas eram penduradas em cordas. Então elas eram... Por exemplo, se eu fosse uma poetisa nessa época, eu fazia a minha poesia e aí eu imprimia por meio de carimbos, fazia essa poesia em folhas e vendia para as pessoas por meio de folhas, deixava penduradinha, as pessoas compravam a minha poesia que ficava lá penduradinha nos varais. Como uma tradição literária regional, sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos. Pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas, daí o nome cordel. Aqui a gente pode ver uma xilogravura que faz parte da literatura de cordel. Ela vem para ilustrar a literatura de cordel. Então ali a gente tem a xilogravura Moça Roubada, que na verdade era um vídeo, mas a gente não consegue ver agora. E abaixo a gente tem ali a literatura de cordel penduradinha ali nos varais com os grampos. E a gente pode ver pequenas historiezinhas penduradas em forma de literatura de cordel. Tá bom? Vamos fazer a leitura de uma poesia agora, feita em formato de literatura de cordel, tá? O poeta da roça, sou filho das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Sou poeta das brenhas, não faço papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à procura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pôde estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça no rico salão.
Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, da serra ao sertão. Só canto o buliço da vida apertada, da lida pesada, das roças e do zeito. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora, por dentro da mata, com tanta coragem, topando as visagens, chamada caipora. Vamos olhar esse poema de novo e eu vou dizendo para vocês o que cada parte significa, tá? Então ele diz, sou filho das matas, sou filho das matas. Isso dá para entender bem, né? Cantor da mão grossa. O que significa? O cantor é cantor. O que significa ter as mãos grossas? Quer dizer que ele trabalha no pesado. A pessoa que trabalha em serviço braçal, um serviço mais pesado, geralmente tem as mãos grossas. Quem nunca trabalhou no pesado, quando vai trabalhar pela primeira vez, acaba tendo bolhas nas mãos. Por quê? Porque a mão é fina e aí acaba criando bolhas e calos. Mas a pessoa que sempre trabalha, ela vai engrossando a mão de tanto criar calo. Então, por isso que ele é o cantor da mão grossa, quer dizer que de tanto trabalhar no pesado, ele já tem as mãos grossas. Sempre que você ouvir falar que uma pessoa tem as mãos grossas, quer dizer, é sinônimo de pessoa que trabalha no pesado, tá? O que é trabalhar no pesado? Trabalhar com enxada, trabalhar, por exemplo, com construção civil, trabalhar com um trabalho braçal, tá? Trabalho na roça. Então, no campo, plantando, colhendo, de inverno e de estio. Inverno é o inverno, o estio é quando não está chovendo, significa verão, tá? A minha chupana é tapada de barro. Chupana vem de choupana, que é uma casa de barro, que é aquele exemplo que está ali na imagem. Vocês podem ver na imagem, aquela é uma choupana. Uma choupana é uma casa de barro coberta de palha. Então, choupana. Só fumo cigarro de paia. O que é paia? É palha, cigarro de palha. Não sei se vocês já viram, antigamente, até hoje em dia, tem pessoas que ainda fumam cigarro de palha, com palha de milho, que é milho. Sou poeta das brenhas, quer dizer que ele é poeta de um lugar distante. Não faço papel, esse papel é não faço papel, ou seja, não desenvolvo esse papel. De algum menestrel, que significa poeta ou cantor chique, assim, né? Ou errante cantor que vive vagando com sua viola, cantando pachola. Pachola quer dizer cantando muito feliz, muito alegre, garboso, cantando pachola a percura de amor. Percura aqui é procura e amor é amor. Não tenho sabença, que é sabedoria, não tenho conhecimento, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Aqui é assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, ou seja, vivia sem dinheiro. E o filho do pobre não pôde estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, que ele quer dizer que o verso dele não tem nada de muito enfeitado. Não entra na praça no rico salão. O que seria o rico salão aqui? Os lugares mais ricos, das pessoas mais abastadas, mais estudadas. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobres paioça. Paioça é uma casa coberta de palha, por isso que é uma palhoça, que é feita de palhas. Não sei se você já viu uma palhoça. Nos lugares litorâneos tem muitas palhoças, que são até bonitas, eles fazem como enfeite, aquelas casas cobertas com palha. Mas algumas casinhas muito pobres antigamente eram cobertas de palha também, da serra ao sertão. Só canto o buliço da vida apertada, então eu só canto o sofrimento da vida sofrida, o sofrimento da minha vida, da lida pesada, ou seja, do trabalho pesado, das roças e do zeito, e às vezes recordando a feliz mocidade, às vezes eu lembrando de quando eu era jovem, canto uma saudade, que é saudade, que mora no meu peito, uma saudade que eu sinto.
Eu canto caboclo, quer dizer caboclo, pessoa, desse caso, ele está querendo se referir à pessoa que trabalha no campo, é isso que ele está falando de caboclo, apesar da palavra caboclo se remeter a uma outra coisa. Com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora, por dentro da mata com tanta coragem, topando as visagens, uma visagem é uma aparição, uma assombração, chamada caipora. A caipora é uma lenda brasileira, um mito brasileiro, que é aquela que protege as matas. Então, a visagem da caipora, que também pode ser, tem da mula sem cabeça, do lobisomem, é dessas daí, tá? Atividade de número 1. O título do poema é O Poeta da Roça. O eu poético é alguém que apenas fala da vida da roça ou faz parte dela? Você vai comprovar sua resposta com um trechinho do poema. Já já eu volto. E aí, o que você respondeu? Vamos dar uma olhadinha? É alguém que faz parte dela, porque ele disse assim, sou filho da mata, cantor da mão grossa. Então, o tempo todo ele fica valorizando essa relação que ele tem com a vida dele na roça. Então, sim, ele faz parte. Ó, trabalho na roça, de inverno e estio. O poema todo ele fica falando que ele vive nessa vida. A seguir, vamos reler. Apenas eu sei o meu nome assinar. Apesar do eu poético afirmar que o seu único saber é assinar o próprio nome, no decorrer do poema ele mostra saber não apenas sobre a sua própria realidade, mas também tem a clareza da diferença social presente na sociedade e dos valores que regem cada uma das classes sociais. Até porque ele fica dizendo assim, olha, tem lugares que eu não posso entrar,
Eu não vou no rico palácio. Ele sabe muito bem quem ele é e como a sociedade o trata. Então ele tem essa visão, apesar de só saber assinar o nome. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Qual a relação de sentido expressa entre as palavras destacadas nos dois últimos versos, cobre e pobre? Cobre, falei para vocês, que indica dinheiro, né? Então escreve lá no teu caderno e já já eu volto. Vamos ver? Então, nesse caso, há uma relação de oposição entre essas duas palavras, porque apesar de só trocou uma letra entre cobre e pobre, e provavelmente ele escolheu cobre para falar de dinheiro, justamente para rimar com pobre, essas duas palavras são opostas, porque cobre aqui significa dinheiro. Então, o meu pai não tem cobre, meu pai vivia sem cobre, meu pai não tinha dinheiro, e o filho do pobre não pode estudar. Então, a figura de linguagem que explica essa oposição é uma antítese, tá? O nome da figura de linguagem, quando eu uso uma oposição de ideias, é antítese, tá? Antítese é a figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras que expressam ideias opostas. Nessa aproximação, os sentidos das duas palavras são enfatizados, produzindo uma oposição no contexto em que são empregados, tá? Meu verso rasteiro, singelo e sem graça não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, na serra e sertão. Nesses versos a gente também consegue perceber uma relação de contraste entre rico salão e pobre paioça. Nesse caso não está rimando, mas a gente tem uma relação de antítese,
Porque rico salão e pobre paioça são contrários. O rico salão demonstra uma casa rica, pobre paioça, uma casa pobre. Então, existem essas duas imagens que são criadas pelo leitor na hora em que a gente visualiza isso, e aí cria essas duas imagens contrárias. Então, é um recurso estilístico que chamamos de antítese. A sua professora pode fazer na sala com você uma atividade no Kahoot para retomar o que a gente viu nessa aula. Vamos ver aqui. Atividade da mão na massa vai ser a seguinte: você vai colocar em prática o que a gente aprendeu. Você vai seguir esse link a seguir e você vai relacionar as perguntas com as respostas que nós estudamos nessa aula. A professora vai dar um tempinho para você acionar aí o link e já já a gente volta. E aí, conseguiram acessar? Essa brincadeira é legal, né? Na aula de hoje, então, nós lemos e compreendemos um poema de cordel, nós localizamos informações explícitas, também reconhecemos o efeito de sentido decorrente das escolhas das palavras. Então, a gente viu que a literatura de cordel é uma literatura popular, informal. Vimos também que nós temos ali uma figura de linguagem, que a gente viu hoje, que é a antítese, quando a gente tem a oposição de imagens, oposição de ideias dentro de um mesmo poema ou dentro de um mesmo texto. Oposição de ideias é chamada de antítese, e conhecemos um pouquinho mais dessa literatura tão rica e tão interessante que é o cordel. Até mais, espero que vocês tenham gostado.